Fala galera, ligado no mundo das lutas, Jax Douglas falando aqui depois de longos meses, né? A rotina de trabalho tem sido bem puxada, mas eu prometo ser mais assíduo e trazer mais vídeos aqui pra galera que curte esse tipo de conteúdo. E sem mais enrolação, bora direto pro conteúdo, que aqui é sem enrolação. Bom, na primeira luta entre os dois, né? Eu dei um leve favoritismo pro Charles Oliveira, lembrando que, né, era uma outra história na época lá, né? O Charles Oliveira, ele vinha de uma longa sequência de vitórias, né? E uma evolução bastante grande, principalmente na trocação, onde ele vinha sendo melhor, né, que os seus adversários, que eram strikers da maioria, em pé, né, na trocação, dando knockdown, mostrando assim umas mãos afiadíssimas, né? E com isso ficava difícil de não dar favoritismo para o Charles Oliveira, que, né, já era um lutador completo, mas ele vinha melhorando luta a luta. Já o Makhachev, ele vinha também numa sequência grande de vitórias, né, e elas sendo marcadas por aquele jogo de abafa dele, né, estilo Khabib Nurmagomedov, é o Khabibinho, né? E na época eu coloquei um leve favoritismo para o Charles Oliveira, coloquei 55-45. E recapitulando rapidissimamente aqui a primeira luta, para quem não lembra, o Charles Oliveira, ele foi muito perigoso e ele quase pegou o Makhachev no primeiro round por duas vezes, quase que o Charlinhos levou aquela luta, né? A primeira foi um triângulo que ele pegou ali o Makhachev, mas por um pequeno ajuste o Makhachev conseguiu sair muito forte, né? Não estava muito ajustado, né? Mas o Charles Oliveira, ele estava assim numa guarda, né? A luta já estava no chão. O Charles Oliveira, ele estava numa guarda muito agressiva ali. A impressão realmente é que a qualquer momento ele ia pegar um braço, um pescoço do Makhachev. Ele estava muito bem o Charlinhos, e numa dessa ele deu o triângulo muito rápido, muito esguio. O Charles Oliveira é só o principal finalizador da história do UFC e do MMA, né? Imagino eu, né? E na segunda oportunidade, ali ainda no primeiro round, o Charles Oliveira, ele estava no chão, próximo à grade ali. O Makhachev foi tentar, né? Ele foi cair para cima do Charles Oliveira. O Charles Oliveira deu uma pedalada, mas que pegou no queixo de raspão ali do Makhachev. Não sei se ele tá com o queixo meio que de vidro no dia ali, se ele não tivesse almoçado direito, ele tinha caído duro no chão ali, o Charlinhos Oliveira tinha liquidado a fatura, mas isso não aconteceu. Mas só para dar uma relembrada que a coisa não foi tão fácil assim pro Makhachev, não. Fica na memória, né, a parte final da luta ali, que ele deu knockdown no Charlinhos e foi para cima e finalizou. Aliás, né, ele fez o que falou que ia fazer, né, o Islam Makhachev, né? Ele falou que se ele desse o knockdown no Charles Oliveira, que o Charles Oliveira vinha tomando knockdowns na maioria das suas lutas, ele não faria igual o Chandler, igual o Poirier, né, que deu knockdown e ficou com medo de cair para cima do Charles Oliveira. Ele falou que não, se ele desse knockdown, ele ia para cima do Charlinhos e ia finalizar, e o cara fez, hein? Isso era quase impensável, mas aconteceu. Pois bem, mas agora a gente está na segunda luta. E aí, quem deve ganhar essa luta? O que o Charles Oliveira deve trazer para o Makhachev, né? Eu acho que o Charles Oliveira, ele tem um pouco mais de condições de melhorar o seu jogo em relação à primeira luta, porque para ele não deu certo, né? Para ele deu errado, ele levou o knockdown ali. Eu acredito que ele pode ajustar um pouco ali na trocação, né? Que pô, ele tentou uma joelhada voadora ali, não, o time não foi legal, caiu plantado na frente do Makhachev e levou o diretaço, o cruzadão ali que liquidou a fatura, né? Então eu não sei se o Charles estava um pouco afoito, eu acredito até que não, mas se estava, ele pode corrigir isso daí e voltar melhor em relação à primeira luta. Então para o Charles Oliveira, eu não vejo assim uma diferença muito grande que ele possa trazer para o Makhachev em relação à primeira luta, mas a gente viu o que ele fez contra o Dariush, foi uma vitória muito importante para ele. Também imaginando, né, na cabeça ali do Makhachev, né, de repente o Makhachev possa pensar, né, pô, eu fui melhor na trocação, então o Charles Oliveira vai querer me levar para baixo ou ser deixado derrubado, né, para tentar ir melhor ali na luta de chão, que
Aliás, foi onde o Charles Oliveira se deu melhor na primeira luta, e numa dessa ele armar uma estratégia ali, tentar achar uma falha no jogo de pé do Islam Makhachev, tentar uma sorte melhor na trocação, que a gente sabe que ele tem totais condições disso, já mostrou, né? Tem a mão muito pesada do Charles Oliveira, e se conseguir um knockdown, ele vai para cima e finaliza a luta. Já o russo Islam Makhachev, bom, o Makhachev, eu não vejo ele mudando muito o seu jogo. Na verdade, pô, cara, tudo que ele fez deu certo, então o que ele deve trazer para essa luta, né? Na primeira luta eu imaginei que ele ia vir exclusivamente para fazer aquele jogo de abafa, aquele jogo de carrapato ali, mas que ele não poderia deixar nenhuma brecha para o Charles Oliveira no chão, né, para não deixar o Charlinhos escapar ali, pegar um braço, um pescocinho, uma raspagem. Ele ia ter que fazer aquele jogo bem metódico, bem chato mesmo, mas muito funcional, né, até cansar ali o Charlinhos, cansar os braços do Charlinhos, e de repente até levantar mesmo, ou ficar, né, a luta inteira nisso daí. Não foi o que ele fez, né? Isso, inclusive, pode até ter surpreendido um pouquinho o Charlinhos. Então, o Makhachev, se ele já estava com uma confiança um pouco acima do que eu imaginava, imagina agora, depois de ter nocauteado o campeão e ganhado o Volkanovski, né? Acredito que ele vai começar, obviamente vai começar a luta em pé na trocação, mas eu acho que ele gostou da trocação, viu que ele foi melhor, né, na primeira luta, então ele pode se testar um pouquinho mais, e nisso aí pode deixar alguma brecha pro Charlinhos. Eu tô vendo ele indo afoito nas pernas ali do Charles, porque ele sabe que é muito perigoso. Ele sentiu a presença do inimigo ali pro Charlinhos do Bronx no chão, então acredito que ele vai se testar um pouco na trocação. Ele foi muito bem. Mas então, qual é o veredito? Eu que nunca fico em cima do muro, né, vou dar a minha opinião agora aqui, e para mim, quem deve levar essa luta aí com 51-49 é o Charles Oliveira. Eu sei que o Makhachev ganhou a primeira luta com muita autoridade, né? Ele deu o knockdown, ele finalizou, o maior finalizador da história do MMA, mas eu vejo nessa luta aqui o Charles Oliveira podendo trazer mais ajustes em relação ao Makhachev, né? Pro Makhachev deu tudo certo, então pô, o que o cara vai fazer de diferente? Eu acho que o Charles Oliveira pode trazer alguma novidade e surpreender o Makhachev, principalmente em cima, na trocação, porque no chão a gente já conhece, né? Se o Charles Oliveira cai por cima ou até mesmo por baixo, a gente já viu que ele tem totais condições de finalizar o Makhachev, então eu vou de Charles Oliveira para ser campeão novamente, se tudo der certo, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não saia do vídeo sem deixar o seu joinha e já coloca nos comentários aí quem você acha que vai vencer essa luta, né? Que vai ser muito aguardada aí. Se tudo der certo, vai ser um lutaço. Eu agradeço muito você que chegou até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.